Amém. Graça e paz. Como eu disse pela manhã, é um privilégio poder estar aqui com os irmãos e, mais ainda, poder participar desse momento tão especial na vida dessa igreja. Nós trazemos aqui um abraço da nossa igreja ali em Recife, a igreja congregacional ali do bairro de Tamarineira, e convidamos, quando você for a Recife, não deixe de nos visitar, será sempre um prazer receber você ali. E também um abraço do nosso Departamento de Educação Teológica, o DET, e ao mesmo tempo que pedimos oração, para que os irmãos estejam orando pelo trabalho do DET, departamento responsável pela educação teológica da nossa denominação, e nós temos muitos desafios nessa área, e rogamos que os irmãos, quando estiverem orando, se lembrarem, orem por nós, para que Deus nos abençoe nesses desafios. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Mesmo assentados, como os irmãos estão, e com toda a reverência, nós vamos fazer uma leitura nesse texto, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus o monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Que o Senhor nos abençoe. Meus amados, essa é uma data importante para esta igreja. Eu creio que quando a igreja completa mais um ano de existência, é também uma oportunidade, ou seja, cada aniversário da igreja é uma oportunidade para que a igreja pare para refletir, para reavaliar a sua caminhada, para pensar sobre o que ela tem feito, como ela tem feito, por que ela tem feito, para tentar discernir a direção do Senhor, de forma que a igreja continue, mas continue fazendo aquilo para o qual Deus a chamou. E isso é necessário, queridos, porque são muitos os chamados que a igreja tem ouvido. O chamado da teologia liberal, o chamado da teologia fundamentalista, o chamado da teologia da prosperidade, o chamado do secularismo, o chamado para uma vida mais fácil, menos comprometida. Então a igreja tem ouvido muitas vozes, muitos chamados, e a pergunta é: a qual chamado a igreja vai atender?
Mas aí nós nos lembramos do Evangelho de João, no capítulo 10, quando o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O grande desafio da igreja é conseguir discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. No meio desse barulho ensurdecedor no qual nós nos encontramos diariamente, nas nossas atividades mais diversas, nós como igreja precisamos continuar ouvindo a voz do nosso pastor, o Senhor Jesus. E aqui no texto que lemos, no capítulo 6 de João, nós temos aqui um chamado de Deus para a igreja. E eu queria, durante alguns poucos minutos, meditar com os irmãos, e por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, seu coração atento, sua mente atenta àquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta noite. E eu queria meditar com você sobre o chamado de Deus aqui nesse texto. E a primeira coisa que nós queremos destacar é que temos aqui um chamado para percebermos a diferença entre seguidor e discípulo. Um chamado para discernir a diferença entre seguidor e discípulo. O texto começa dizendo o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Verso 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Irmãos, todo discípulo é um seguidor de Jesus, mas nem todo seguidor é um discípulo. Nós precisamos entender essa diferença. Está claro aqui quais eram as motivações dos seguidores. O texto diz que uma multidão seguia Jesus porque tinham visto os sinais. Mas logo adiante, no versículo 3, a gente vai encontrar os discípulos de Jesus assentados aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. Porque o discípulo tem o seu foco em Jesus. O foco do discípulo está em Cristo, no seu ensino. O seguidor está focado nos sinais miraculosos, ou seja, a grande preocupação do discípulo é o ensino de Jesus, mas a grande preocupação do seguidor são os atos miraculosos, são as coisas extraordinárias. Enquanto o discípulo deixa tudo para seguir a Jesus, o seguidor segue a Jesus para ter tudo. Essa é uma diferença muito grande. O discípulo é aquele capaz de abrir mão de tudo para seguir a Jesus, mas aqueles que apenas são seguidores, o seguem para ter tudo. Tanto é que hoje nós temos uma romaria aos tempos evangélicos em busca da bênção. Mas são poucos aqueles que estão prontos a perder tudo por amor ao Senhor Jesus. Enquanto o discípulo estabelece uma relação pessoal com Jesus, o texto diz que eles estavam ali sentados ao lado de Jesus, ouvindo Jesus, ou seja, enquanto o discípulo estabelece uma relação com Jesus, a relação do seguidor é uma relação superficial e inconstante. Enquanto o discípulo vê em Jesus o sentido e resposta para a existência presente e futura, o seguidor sempre busca algo mais. Eu queria que você, no mesmo capítulo 6 de João, a partir do verso 66, eu queria que você acompanhasse a leitura. Diz assim: à vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O versículo seguinte diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meus amados, enquanto o discípulo acata a exortação e a repreensão de Jesus, o seguidor é aquele que rejeita essa orientação do mestre e constrói o seu próprio caminho. O texto diz aqui no capítulo 6 que, a partir do momento que Jesus começou a desafiar aquela multidão, muitos já não andavam com ele, ou seja, partiram para construir o seu próprio caminho. Mas os discípulos
Permaneceram com ele. Porque, queridos, no discípulo existe clareza de posição. Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. No discípulo tem busca de uma vida mais profunda. Eles não queriam nada mais a não ser Jesus. Ele disse: Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? A determinação dos discípulos era ficar com Jesus e construir com Jesus uma relação mais profunda. No seguidor, querido, nós percebemos apenas indecisão, dúvida e superficialidade. Irmãos, aqui está um grande problema. Hoje, as igrejas estão cheias de seguidores e de poucos discípulos. E o seguidor, ele não consegue construir uma vida profunda. Enquanto o discípulo busca uma relação mais profunda com Jesus, aquele que apenas é um seguidor de Jesus, mantém uma relação duvidosa e superficial com Jesus. Agora presta atenção numa coisa. O discípulo quer ser uma bênção. O discípulo quer ser uma bênção. O seguidor quer ser apenas abençoado. Isso faz muita diferença. Enquanto os discípulos buscam ser uma bênção, aqueles que apenas são seguidores e não discípulos estão procurando ser abençoados. A igreja de Jesus é uma igreja de discípulos. A igreja de Jesus é uma igreja de discípulos. Porque somente, queridos, somente os discípulos, a igreja formada por discípulos pode resplandecer a luz do Evangelho nesse mundo em trevas. A igreja de seguidores jamais vai apresentar a luz do Senhor Jesus nesse mundo, mas a igreja de discípulos é a igreja capaz de resplandecer no meio das trevas na qual estamos envoltos. Somente a igreja de discípulos pode viver a ética do reino. Irmão, nós estamos vivendo num tempo onde a ética se perdeu, os valores foram jogados fora, e somente a igreja de discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus, serão capazes de viver a ética do reino de Deus nesse mundo sem ética. Preservar valores do reino nesse mundo que não leva em conta os valores. Então, em primeiro lugar, esse texto é um chamado de Deus para percebermos a diferença entre seguidor e discípulo. Um segundo chamado que percebemos nesse texto é um chamado para o exercício da missão integral da igreja. Se você olhar na sua Bíblia, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Meus amados, a partir de agora a atenção de Jesus já não está nas motivações das pessoas que o estavam seguindo. Ele já tinha deixado claro que muitos estavam ali interessados em sinais miraculosos, e que outros, alguns poucos, estavam determinados a segui-lo de maneira sincera e verdadeira. Mas agora a atenção de Jesus está voltada para a necessidade daquela multidão faminta. Jesus revela aqui agora a sua visão abrangente do ser humano. Porque para Jesus o homem não é apenas uma alma a ser salva, não é apenas uma alma a ser alimentada espiritualmente, mas também um corpo digno, importante e carente de atenção. Quando Jesus olha para mim e para você, para qualquer ser humano na face da terra, Jesus percebe as suas necessidades espirituais, mas Jesus é capaz de enxergar e perceber as necessidades afetivas de uma maneira abrangente de cada um de nós. Jesus mostra aqui, queridos, que devemos ajudar não quem merece, mas sim quem precisa. E a igreja, exemplo de Jesus, precisa enxergar o ser humano em suas várias dimensões: espiritual, emocional e material. É verdade que a maior preocupação da igreja tem que ser com a transformação espiritual da pessoa. É aí que começa uma revolução na vida do ser humano, essa mudança que Jesus opera na vida espiritual.
mas não podemos esquecer que o homem alcançado pelo Evangelho, transformado pelo Evangelho, ele também tem necessidades várias que precisam ser atendidas pelo ministério da igreja. A assistência que prestamos não deve ser guiada pela dicotomia entre o corpo e a alma, mas por uma visão integral do ser humano. E isso está bem claro no texto que temos aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 14, no episódio da multiplicação dos pães, quando os discípulos perguntam o que é que nós vamos fazer com essa multidão faminta, Jesus olha para ele e diz: vocês mesmos é que vão alimentar esse povo. Ou seja, Jesus coloca a responsabilidade na igreja de olhar para a multidão faminta e carente e assumir a sua responsabilidade de atender a essa multidão. Essa postura de Jesus, ela propicia atenção, cuidado, zelo, relacionamento e comunhão. Nós estamos vivendo, irmãos, numa época de pouco afeto. Estamos vivendo uma época de um individualismo muito grande, onde as pessoas se relacionam pelo Facebook, onde as pessoas se conectam umas às outras pela internet. Mas o Evangelho convida a igreja a ser uma igreja de discípulos presente nesse mundo, uma igreja capaz de externar afeto, companheirismo, amor, através de contatos constantes com as pessoas. Mais do que pregar o Evangelho, a igreja precisa estar com as pessoas, conviver com as pessoas, caminhar com as pessoas. Porque, amados, duas coisas eu quero destacar aqui dentro desse ponto. É que Jesus mostra que a missão nunca cessa. A missão da igreja nunca termina. O pastor Elvis está encerrando seu ministério nessa igreja. E nós louvamos a Deus por isso. O pastor Elvis está indo para uma outra igreja, no outro estado, no outro lugar. Mas a missão da igreja congregacional na federação continua. A missão da igreja ali no Rio continua, porque a missão da igreja nunca cessa. E quando as palavras cessam, a pregação continua nos atos de solidariedade e amor. Quando Jesus parou de ensinar, quando cessaram as palavras de ensino de Jesus, manifestou a pregação através dos atos de amor, através da multiplicação dos pães, através do alimento que foi dado àquela multidão. Uma segunda coisa que Jesus mostra aqui nesse ponto, é que toda necessidade desafia a nossa responsabilidade. Toda necessidade desafia a nossa responsabilidade. Se há necessidade, nós somos responsáveis. E a igreja é desafiada a ser uma igreja que tem uma missão integral nesse mundo, uma igreja capaz de enxergar o ser humano como Jesus enxergou nas suas diversas dimensões. Uma terceira coisa, um terceiro chamado que esse texto nos convida a perceber, um chamado de Deus para a igreja, é um chamado à total e completa dependência de Jesus. Dê uma olhada na sua Bíblia, capítulo 6, a partir do verso 7, diz assim. Eu queria um pouquinho de água, pastor Elvis. Por favor. Capítulo 6, verso 7, diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Meus amados, a igreja é chamada a depender de forma total e completa de Jesus. Não há outro caminho para a igreja, a não ser aprender a depender de maneira total e completa do Senhor Jesus. Logo aqui no texto mostra que os discípulos perceberam uma grande distância entre a necessidade e a capacidade de atender a essa necessidade. Uma multidão de 5.000 pessoas, e a informação que chegou para Jesus é: olha, tem 5 pães e 2 peixes. E aqui, irmãos, primeira coisa que eu quero destacar: os 2 obstáculos que os discípulos enfrentaram e que nós enfrentamos como igreja diante desse chamado à dependência de Deus. O primeiro obstáculo é a limitação financeira. Diz aqui: não lhes bastariam 200 denários para alimentá-los.
Meus queridos, um denário era aceitável como pagamento de um dia de trabalho ocasional. Deveria ser suficiente para suprir o alimento de um dia de uma família média. E os discípulos olharam aquela multidão e falaram: olha, nós não temos recursos financeiros para atender essa demanda. E aí, irmãos, eu penso que muitas vezes o problema da igreja está nisso. Um dos obstáculos da igreja de continuar fazendo o seu trabalho está nessa questão financeira. Muitas vezes, ao invés de olharmos para o Senhor da obra, para o dono da obra, para o Senhor Jesus, nós olhamos para a nossa situação financeira. Parece que o caixa da igreja fala mais alto do que a Bíblia. A Bíblia diz: você pode. Aí você lê o relatório financeiro e falou: nós não podemos. O pastor diz: pode. Aí a tesoureira levanta e falou: nós não podemos. Outro irmão levanta ali: nós não temos condições. E os discípulos não eram diferentes de nós. Muitos desafios que se colocam diante das igrejas são negligenciados sob a alegação. Obrigado, minha irmã. Deus aumente seu galardão. Diz que quem der um copo de água a um desses pequeninos, né? O galardão é grande. Muitos desafios, queridos, muitos desafios da igreja estão sendo negligenciados sob a alegação de que não existem recursos. Muitas vezes nós temos deixado de obedecer a Deus, fazer a sua vontade, realizar uma obra extraordinária na vida das pessoas, sob a alegação de que nós não temos recursos para isso. Mas ao mesmo tempo nós oramos dizendo: Senhor, o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da prata e do ouro. Quando a gente abre o olho, ele falou: nós não temos dinheiro. Então, o primeiro obstáculo é o obstáculo dos recursos financeiros. O segundo obstáculo que os discípulos se deparam ali é o obstáculo dos escassos recursos disponíveis na despensa. Jesus falou: olha na despensa o que é que nós temos aí. E alguém falou: só tem 5 pães e 2 peixes. A desproporção entre a quantidade de pessoas a serem alimentadas e o alimento disponível era muito grande. E é aqui que entra o senso de dependência. O senso de dependência percebe que a fonte do poder é Deus e não a igreja. Não é a igreja que pode, é Deus que pode. O senso de dependência nos mostra isso, não é a igreja que pode, é Deus que pode. O senso de dependência mostra que a escassez dos recursos não deve ser visto como um obstáculo para o nosso fazer, mas uma oportunidade para o agir de Deus. A falta de recursos não é desculpa para não fazer, mas uma oportunidade de Deus operar na vida da igreja. O senso de dependência mostra que não são as circunstâncias que devem determinar o agir ou não da igreja, mas sim a palavra de Deus. E aí nós nos lembramos de Pedro, quando Jesus chegou para Pedro e falou: lance as redes. E Pedro falou: Senhor, eu sou pescador. E às vezes eu penso que nós somos igual a Pedro. O Senhor diz assim: ó, irmão, tem que fazer isso. Ele falou: pastor, estou aqui nessa igreja há muitos anos. Eu sei, eu entendo das coisas. E Pedro falou: eu entendo das coisas. A gente pescou a noite inteira e nada pegamos. Mas Pedro disse uma coisa que foi decisiva na vida dele e na vida da igreja, precisa ser também. Ele disse: sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, não são as circunstâncias. As circunstâncias nem sempre serão favoráveis. As circunstâncias nem sempre serão propícias. Mas a palavra de Deus é determinante. Ela tem autoridade para contrariar as circunstâncias. Tem autoridade para contrariar as circunstâncias. Se não dermos ouvidos às palavras de Jesus, cairemos no desamparo da nossa autossuficiência. Depender de nós mesmos é estarmos em completo desamparo. Mas quando nós dependemos do Senhor, nós estamos de fato amparados. Um outro chamado que o texto nos convida a perceber aqui, amados, é um chamado a enxergar além do que os olhos podem ver.
Dá uma olhada no versículo 8 em diante, capítulo 6, diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Verso 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto o queriam. O que os discípulos estavam vendo? O que é que os discípulos viam? 5 pães e 2 peixes. Mas o que Jesus via? Jesus via alimento suficiente para alimentar a multidão. Os recursos necessários à igreja, no cumprimento da missão, não se encontram no seu potencial financeiro, nem nos seus recursos humanos, nem tampouco nas suas habilidades. Não são as habilidades da igreja, o potencial financeiro da igreja, a capacidade de investimento da igreja, determinantes. Mas o que é determinante para a missão da igreja é o direcionamento e o poder de Deus na vida da igreja. A igreja, querido, precisa ser uma igreja de discípulos. Porque somente uma igreja de discípulos pode atender a esse chamado. Pode ter a percepção do chamado de Deus e atender esse chamado. Uma igreja de seguidores não percebe esse chamado. Porque uma igreja de seguidores olha apenas para si mesmo. Constrói a sua existência em volta de si próprio. Mas uma igreja de discípulos é uma igreja capaz de discernir o chamado, a vontade de Deus e caminhar em obediência a esse chamado. E aí eu quero encerrar minha palavra nesta noite dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta: você é um discípulo ou um seguidor? A igreja não precisa de mais seguidores, a igreja precisa de mais discípulos. Esse mundo que está aí, envolto em trevas, em profunda decadência, não precisa de mais seguidores de Jesus. Precisa de mais discípulos. Os seguidores saem de casa para o templo em busca das suas bênçãos. Voltam para casa, entram nas suas casas, vão cuidar das suas próprias vidas. O discípulo sai de casa e ele consegue discernir a multidão, ele consegue perceber a multidão e ele busca encontrar a direção de Deus para ser bênção no meio dessa multidão. O discípulo não volta para casa apenas pensando em si mesmo, mas ele volta para casa pensando no que Deus pode fazer através da sua vida nesse mundo. A igreja não precisa de mais seguidores, a igreja precisa de mais discípulos. Que o Senhor nos abençoe.